proposta mesmo para a questão dos salários e para a questão do calendário, para a questão também que os estudantes apresentaram lá no momento da reunião. E agora, Rivânia, quais serão os rumos da greve? Então, nós tivemos a assembleia da categoria semana passada, na sexta-feira, uma assembleia com muita participação. Nessa assembleia, nós decidimos a manutenção da greve e, mediante essa situação de que nós não temos uma proposta para colocar na mesa, para a categoria avaliar, nós estamos entendendo que a greve, ela continua, foi isso que a categoria decidiu, né? E como nós temos feito durante todo o processo da greve, são avaliações, assembleias de avaliação, e possivelmente nós iremos fazer uma nova assembleia de avaliação, mas não será de imediato, porque seria de imediato se nós tivéssemos uma proposta para encaminhar. Essa semana nós vamos manter as atividades de greve, manter as reuniões do comando, manter a nossa mobilização, e o que tem sido feito durante o processo, que foi inclusive decidido em uma assembleia, são assembleias de 15 em 15 dias para avaliar o próprio movimento. Sim, já teve a semana passada, durante esse período a gente vai aí, né, aguardar se tem alguma mudança, se tem algum movimento e convocar novamente a categoria para debater, para avaliar a greve. Ivânia, agora me diga uma coisa, o governo ele tem dito que não tem previsão de atualizar a folha de pagamento, né? Alega a crise, diz que não tem condições de atualizar a folha de pagamento nem tão cedo. Havia um prazo para março, agora já foi estendido para abril, uma promessa, na verdade, essa promessa já vem sendo feita. E aí, se o governo não atualizar, a greve vai seguir até a atualização salarial? Já são mais de 100 dias. Então, desde novembro do ano passado, que o governo faz declarações de que, né, primeiro era o empréstimo federal, depois ia sair, era recurso federal, depois era recursos, depois a questão do FUNFI, então sempre tem alguma situação. Ontem na mesa foi afirmado pelo secretário Gustavo Nogueira e também por Tatiana Mendes, que há a possibilidade de colocar o salário em dia, né? E o governo tem também afirmado isso. Quando? Eles afirmaram lá? Afirmaram, não deram prazo, como eles sempre fazem, né? Mas até 60 dias. Então, isso é muito tempo, né? A gente espera ter uma solução para a greve antes desse prazo, logicamente, de colocar, de ter uma alternativa do governo para pensar com relação a isso, pensar com relação a esses prazos, porque nós estamos, como você mesmo disse, toda a sociedade do estado do Rio Grande do Norte sabe, há mais de 100 dias em greve. E nós queremos, sim, sair desse impasse. E aí a gente fica nessa relação que é ter uma proposta para que a gente possa sair, avaliar com a categoria, sair desse impasse, porque ficou muito visível para a gente também, não tem como pedir aos professores, aos técnicos, para voltarem ao seu trabalho com a mesma situação que gerou a greve. Então, nós estamos aí nesse impasse. Temos dito, temos afirmado isso, que depende do governo apresentar uma alternativa para essa situação. Se o governo não apresentar até a atualização salarial? Então, aí a categoria vai avaliar qual é a cota de sacrifício que vai fazer nesse processo. Então, como a gente tem feito sempre assembleias da categoria e a categoria decide. A senhora acha que já está tendo uma dificuldade em manter o movimento de greve? Olha, eu tenho feito essa avaliação em vários lugares também. Nós já imaginávamos que depois do carnaval seria uma pressão muito maior para voltar, né? Porque em dezembro nós tínhamos poucos dias letivos, janeiro a categoria estava dentro do calendário acadêmico. Era férias, né? Então não havia um estranhamento muito grande, né? Não estar nas aulas, vamos dizer assim. Isso. E passado o carnaval, como todo mundo diz, o ano parece que inicia depois do carnaval, a gente já imaginava que teria uma pressão maior para retornar, né? Pressão dos estudantes, que já está há muito tempo, né? Pressão do próprio governo, para que a gente pudesse retornar às atividades. Mas isso não impede, de forma alguma, a manutenção da greve. A manutenção, nós já tivemos momentos altos e baixos e estamos numa retomada desse movimento, com o comando de greve assumindo essas atividades e com as famílias dos estudantes, principalmente, para entender que essa situação será resolvida pelo governo do estado apresentar alguma proposta. Então, não é justo para trabalhador nenhum, para trabalhadora nenhuma, retornar aos postos de trabalho sem a perspectiva do pagamento pelo trabalho que você realiza. Então, nós também não formamos estudantes que se submetam a essa situação.
A UERN, a UERN é bem dividida, né? Ela tem várias correntes, vários pensamentos, vários grupos políticos, etc. e tal. Nessa questão da greve, quando se coloca greve na mesa, ela está unida em torno da continuidade da greve, que é a bandeira que a senhora está levantando? Olha, Saulo, No o que caso, a gente tem todo o sentido, sindicato, né? o que a gente tem sentido durante esse movimento da greve, nós tivemos um momento de muita participação da categoria, que nos surpreendeu, inclusive. Como eu disse para você, janeiro supostamente seriam nossas férias. Sim. E mesmo assim, no mês de janeiro, nós tivemos uma grande participação dos professores nas mobilizações. Na última assembleia, existia, logicamente, o pensamento, né, contrário à greve, ou argumentos no sentido de que a gente deveria encerrar o movimento, retornar. Mas isso não gerou uma grande tensão na categoria, até porque a gente aguardava que nessa reunião com o governo nós teríamos alguma saída. Como nós não tivemos, não vou dizer para você que a categoria está unânime com relação à greve, mas posso dizer que a maioria da categoria, até então, tem tido a compreensão de que essa questão da greve só acaba com uma proposta que coloque os salários em dia e que tenha um calendário. Há um medo de ter que voltar sem essa proposta ser colocada na mesa? Certamente. Há um medo, não diria que seria um medo, mas há uma preocupação com relação a isso, porque, diferente das outras greves, que era por aumento, né? Aí você vai para a mesa, o percentual de aumento é tanto, a categoria não aceita, retorna, reajuste. Exatamente, plano de cargos, reajuste, condições de trabalho, concurso público. Então, você tem uma série de coisas que no decorrer do processo você vai avaliando. Como dessa vez é a falta do salário, torna a situação mais complicada para você pensar num retorno desse ponto especificamente. Mas sempre esse movimento de avaliação da greve de 15 em 15 dias é quem vai dar o termômetro, né, do quanto a gente vai levar o movimento que a categoria decidir. No caso de 15 em 15 dias, Rivânia, é um encontro para avaliar a greve ou é a votação da continuidade ou não? É uma assembleia que tem como ponto de pauta a avaliação da greve, sendo que na assembleia todas as propostas que surgem durante a assembleia vão para a votação. Então, geralmente surge a proposta de continuidade, de encerramento, de Quer dizer que se um associado fizer uma proposta, tem que ir à votação. Votada. Qualquer proposta que se fizer de um associado, vamos dizer assim, tem que ir para a pauta. Sim. É assim, né? Ivânia, agora me diga uma coisa. A classe política, a senhora falou da UERN e tal, há vários setores que estão aí que estão defendendo a continuidade da greve. Eu pergunto, a classe política, como é que a senhora vê? Ela tem participado, tem apoiado, tem sido indiferente, tem reprovado o movimento de greve? Qual é a sua sondagem sobre isso? Então, no início da greve, nós tivemos declarações de apoio de muitos segmentos da sociedade, né? Não só da classe política, mas acho que todo mundo lembra aí da igreja, dos Sim. bispos que lançaram nota, né? E várias instituições que fizeram notas em defesa da UERN. Nós podemos sentir as duas coisas. Nós temos vivenciado durante esse processo, e aí, assim, me remetendo à Assembleia Legislativa, nós temos vivenciado tanto ataques à universidade, que não são ataques recentes, mas que questionam o papel da universidade, o gasto que a universidade tem no Estado, como nós temos tido também apoio no que diz respeito às lutas da universidade. Por exemplo, nós conseguimos, junto à Assembleia Legislativa, duas pautas importantes, que foi a pauta do auxílio saúde e a pauta dos aposentados, na folha de pagamento da UERN, que inclusive o governo vetou. Vetou, né? E agora nós vamos retornar para a Assembleia Legislativa para fazer esse trabalho de derrubar o veto do governo. Tem data para apreciar ainda não. A apreciação de vetos? Ainda não. A Assembleia não fez ainda o calendário, ainda não montou todas as comissões. Inclusive, né? eu até vi ontem que a oposição vai tentar barrar as sessões por conta dos vetos que foram feitos lá do governador. Muitos vetos. E os alunos, eles têm participado de uma maneira efetiva das mobilizações? O DCE tem conseguido mobilizar alguns estudantes, mas ainda numa quantidade que a gente gostaria que fosse mais, né? Mas a dificuldade porque a gente sabe que muitos estudantes não são de Mossoró, não moram aqui ou nas cidades onde estudam. Acho que isso gera uma dificuldade maior. E a nossa argumento, nossa sugestão, né, e conversamos isso também com o DCE, é que se amplie a mobilização com os estudantes e com as famílias dos estudantes, né, que passe a pressionar... São quase 12 mil estudantes sem aula, né? Quase 12 mil estudantes. Então, isso representa muita coisa. Então, o governo precisa entender que essas pessoas estão
paradas, estão sem estudar, que as famílias têm sentido também com relação a esforços que vão entrar na universidade, né? Que é um outro segmento. E nós temos feito essa solicitação de que os estudantes e as suas famílias pressionem o governo para que a gente possa realmente sair desse... De que forma essa pressão aconteceria? Desse impasse, para que o governo apresente uma proposta. Nas mídias, na rede social, ele está indo agora para todos os lugares, apresentando um plano de segurança, um plano de saúde, já fazendo aí a sua campanha, né? Porque passou 4 anos sem apresentar e agora retorna para a mídia para apresentar soluções. Então, que ele apresente uma solução também para essa situação desses estudantes que estão sem aula, da universidade que está parada e que a gente gostaria mesmo de retornar. Então, que ele assuma isso na sua agenda, que ele assuma isso como uma pauta importante para colocar um fim a esse impasse do funcionamento da universidade, a esse impasse da greve. A senhora falou sobre a estratégia de solicitar que os alunos intensifiquem as mobilizações. Há outras estratégias que serão feitas, estratégias, vamos dizer assim, novas, nesse período após esse encontro frustrado entre governo e o UERN? Então, nós teremos uma reunião do comando de greve na quinta-feira para montar o novo calendário. A gente monta o calendário por semana, né, um calendário de atividades e fazer mobilizações nas outras cidades onde tem campus da UERN. Acho que é uma proposta que a gente discutiu, inclusive, na Assembleia. Então, o movimento é assim, surgem propostas na Assembleia da categoria. Essas propostas vão para o comando de greve e o comando de greve operacionaliza, organiza como essas propostas vão sair. Então, nós temos propostas aí para fazer atividade nos campos, para fazer atividade aqui em Mossoró, para tentar mobilizar a categoria, juntar aí os técnicos, professores e estudantes, intensificar essa mobilização. A greve da UERN, ela encontra ecos, por exemplo, na capital do estado? Nessa greve, desde o início, nós mantivemos as atividades muito mais em Natal do que aqui, né? Então, foi um diferencial também dessa greve. Naquele momento do projeto de ajuste fiscal, a senhora se refere? Novembro, dezembro e janeiro. Sim. O projeto de ajuste foi em janeiro, né? Então, durante todo esse período, então, a ocupação, o acampamento, né, a ocupação da Secretaria de Planejamento, da Assembleia Legislativa, atos em Natal. Então, nós mantivemos muita coisa. E isso deu a sociedade natalense ou mais visibilidade no Estado, por exemplo. Porque muitas vezes ainda ocorre de forma equivocada essa lógica de que a UERN é de Mossoró, né, e que por isso o pessoal da capital não se importa muito, não tem muita essa preocupação com a universidade. Você acha que lá tem um apoio? E agora nós conseguimos, com a greve, dar visibilidade ao UERN e começar a construir essa perspectiva do apoio, porque a gente sentia ainda essa distância e essa rejeição, digamos assim, de uma grande parte. Mas eu acho que a greve, a forma como ela aconteceu em Natal, começou a gestar uma nova compreensão de como a UERN pode ser para o Estado. Nós fizemos atividades também no campus da UERN em Natal. Durante esse período da greve, lá na Zona Norte. Então, tudo isso contribuiu para levar a visibilidade da UERN para a capital do Estado. A senhora falou agora em apoios, que é um ponto bem importante em todo o movimento de greve. Vamos buscar outros apoios em outras entidades, outros sindicatos, etc.? Existe esse pensamento? Existe. Desde o início, assim, nós tivemos uma greve que foi feita, várias atividades em conjunto com os outros servidores, porque entraram na pauta também outras questões, né, como o pacote. Então, assim, é muito importante para a gente ter o apoio não só de outros sindicatos e de outros movimentos, mas de própria entidade da sociedade. Por exemplo, a gente tem dito muito que uma greve da UERN ou o atraso de salários prejudica a economia em grande parte, né? De comércio, aluguel, né? Coisas que movimentam as cidades onde tem campus da UERN. Onde tem campus da UERN, que tem professores, estudantes, isso dá uma movimentação da economia de forma diferenciada. Então, que esses segmentos também possam apoiar a luta para que a gente volte a receber feito o convite, alguma coisa oficial, os salários. A gente está discutindo com o comando de greve a possibilidade de encaminhar documentos para esses lugares, para que as pessoas se posicionem acerca da greve. Quais serão esses lugares? Fiquei curioso. Não, a gente vai discutir e elencar no comando de greve com relação a isso, né? Mas assim, para pedir exatamente o apoio por exemplo, empresas de ônibus. O que a empresa de ônibus está perdendo por não ter alunos? Já que a grande demanda, quando a gente vai para uma discussão com relação à tarifa de ônibus, sempre a UERN tem uma grande demanda com relação a alunos. Então, será que isso está causando um impacto, né, para esses
para esse segmento dos ônibus, mototáxi, que também faz muito, quer dizer, quantas pessoas podem estar perdendo, a gente está fazendo esse levantamento para colher, inclusive, depoimentos, apoio dessas pessoas que também, por exemplo, os mototáxis que ficam lá em frente à UERN estão parados. As pessoas que sobrevivem daquelas lanchonetes lá na UERN estão paradas. Então, uma série de serviços que a própria UERN movimenta. Então, são esses segmentos que a gente precisa também contar com o apoio ao nosso movimento de greve. Isso será colocado na Assembleia agora da próxima semana, essa questão? Ou já o comando de greve vai elencar e já vai encaminhar essa situação. Sim, mas vai passar para apreciação dos associados ou já vai enviar direto para os segmentos? Já vai enviar, porque já foi discutido a necessidade de mobilizar outros segmentos. Aí os segmentos, o comando de greve tem autonomia para decidir ou buscar esses apoios. Tá ok, então. Rivânia Moura, presidente da Associação dos Professores, os docentes da UERN, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo uns minutinhos aí para a senhora fazer as considerações finais, Rivânia. Nós que agradecemos mais uma vez o espaço. É sempre importante estar esclarecendo para a população, né, essa situação e dizer que nós queremos e almejamos o fim dessa greve, queremos retornar às atividades, queremos, né, que os estudantes tenham essa possibilidade de retorno dos seus estudos e queremos principalmente que tudo isso se resolva com a nossa pauta também resolvida, com os professores e técnicos da universidade voltando ao seu trabalho com condições de trabalho, com condições, né, de sobrevivência, que é exatamente o seu salário.